Foi bem rápido. Estamos aqui ao vivo, repito, na edição 128 do programa Saúde Master. Observem aí os indicativos. O YouTube transmite nesse momento para todo mundo ao vivo em TV Master Play. Daqui a pouquinho esse programa por completo nas nuvens. Aí você pode assistir novamente, compartilhar. O código QR vai ficar durante todo esse segundo bloco. Basta apontar a câmera do celular e perguntar. O endereço da internet também para todo mundo é bem fácil, tvmaster.tv. Se quiser perguntar ao doutor pelo navegador, é muito fácil também. Isso é só aqui no programa Saúde Master. Você coloca por extenso, faça o teste. Você coloca e aí doutor por extenso.com, e aí doutor.com, vai abrir o WhatsApp e aí você faz a pergunta. Olha aí, está aparecendo nesse momento. Isso é muito interessante, é uma interação única. Tanto aqui a gente está interagindo por todas as redes sociais, obviamente, e também através desse artifício que muitas pessoas podem, nesse momento agora, utilizar. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, hoje à noite de estreias, né, de extraordinárias estreias, o doutor Marcelo Sarmento, que ele é urologista. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está pela primeira vez no programa que salva vidas através da informação, o programa Saúde Master. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Fico muito satisfeito de estar aqui e poder contribuir com informações, com esclarecimentos que os seus telespectadores venham a requerer. Tá? Doutor, eu achei assim muito interessante, eu já havia citado, né? Tudo aqui tem uma história, né? Eu atribuo tudo a Deus, né? Nós temos indicações extraordinárias. No caso aqui do doutor, quem me falou inicialmente do trabalho já esteve aqui, que é uma profissional magnífica, né? A doutora Shirlene Gadelha, nossa amiga, né? Do Hemocentro da Paraíba, faz um trabalho único há muitos anos aí, ligado obviamente ao governo do estado, e ela começou a falar, a citar sobre o trabalho do doutor Marcelo. Aí é lógico, fui observar, fui nas redes sociais, fui no site, em todo local, e fiquei maravilhado. Aí, quando veio, lógico, o mês em que estamos, né, o novembro, e todo esse apelo, esse alerta para o câncer de próstata, aí eu digo, temos que ter o doutor aqui, e graças a Deus ele está aqui e vai poder, evidentemente, tirar dúvidas que chegarão, perguntas que já chegaram, como essa primeira que deve aparecer aí no contexto do nosso segundo bloco. Vamos ver aí a primeira pergunta que vai aparecer aí, creio, do programa Saúde Master número 128. Olha, doutor, eu achei muito interessante. Diz assim: existe um novo exame que elimina a necessidade do toque retal. Quem pergunta é o Marcos Maia, aqui dos bancários. Doutor, foi interessante. Eu não sei se aí está embutido também medo, preconceito, alguma coisa, mas muitos telespectadores antecipadamente argumentaram. Pergunta ao doutor, será que já existe outro exame? Está evoluindo tanto a medicina? E aí, doutor? Olha, assim, essa pergunta é bem interessante porque há uma resistência muito grande ainda do homem com a questão do toque retal. Obviamente que a gente evoluiu tecnologicamente, tem o PSA, ultrassom, exames de imagem, e novos exames aí que podem ser realizados, ainda não, às vezes, em escala ampla, mas existe. A questão que você tem que considerar é a simplicidade do toque, né? Eu comparo às vezes, olha, é como você ir num cardiologista e talvez o cardiologista não verificar a sua pressão. Eu acho que você examinar o paciente, dar atenção ao paciente, embora que seja um exame que tem muita resistência, isso faz parte
de uma avaliação clínica mínima. Lógico que não é obrigatório, tem paciente que não se sente confortável, que não se sente à vontade para fazer o toque, a gente vai recorrer a outros recursos. Mas, via de regra, eu acho que o toque é importante e é importante também enfatizar outra coisa. Ora, o toque é um exame rápido, não é doloroso como muitos acham e se você começa a colocar muita tecnologia de uma forma desnecessária, você acaba onerando muito a saúde, né? Onerando muito, isso vai refletir nos custos dos planos de saúde, então, que já são bem pesados. Então, eu acho que o toque ele é importante. Existe, sim, respondendo, existem exames que podem substituir o toque? Existe. Mas eu acho que, rotineiramente, a gente deve fazer o PSA, que é um exame rápido e simples também de se fazer, e o toque. Essa é a avaliação mínima. Ô, doutor Marcelo, o senhor vê assim, uma mudança nesse pensamento? É lógico, há uma evolução, a internet, né, ela traz o conhecimento, vamos ter daqui a pouquinho nas capitais o 5G, vai tornar tudo mais rápido, mais dinâmico e o conhecimento vai fluir também com maior intensidade. Como é que o senhor tem visto? A gente sabe que num passado várias pessoas, não vou citar nomes, até famosos, pessoas conhecidas, que devido ao preconceito terminaram perdendo a vida, vamos dizer assim, acometidos de um câncer de próstata. Qual é a ótica do senhor, a visão atual com a evolução natural? Claro. Olha, sem dúvida, a resistência hoje é muito menor do que foi no passado, né? Então, você, com a informação, com a educação, os pacientes já se procuram com mais frequência a consulta com o urologista e fazer o exame de rotina da próstata. Isso mudou muito, eu tenho 30 anos aí, praticamente 30 anos atuando como urologista aqui em João Pessoa e se observa que houve uma mudança grande nesse período. E eu tenho que ressaltar que boa parte dessa mudança a gente deve às mulheres, às filhas, às esposas, que muitas vezes cobram, que na maioria das vezes cobram do pai ou do marido que vá fazer o seu exame de rotina, porque o homem é mais acomodado, não tem a disciplina, não foi educado nesse sentido. A adolescente começou a menstruar, a mãe já se preocupa em levar na ginecologista, isso cria uma cultura, um costume, coisa que não acontece com os homens. Então, o papel da mulher foi muito importante nesse sentido de trazer os homens para o consultório para fazer seu exame de rotina. Quem quiser também se sentir à vontade em perguntar direto pelo número aí aparecendo também do WhatsApp, bem fácil, 98192, olha, bem fácil, 5555. Doutor Marcelo, essa próxima pergunta eu achei bastante interessante. Eu fui pesquisar, realmente eu não sabia e eu tenho certeza que talvez muitos agora não saibam. Vamos ver aí essa segunda pergunta que vai aparecer agora na sequência do programa Saúde Mais. Vejam que interessante, os senhores, as senhoras, o tamanho do dedo indicador revela o risco de câncer de próstata. Antônio Gomes do Centro. Doutor, há alguma relação ou isso é citado na internet? A que o senhor atribui? Olha, assim, realmente, até me surpreendi com a pergunta. Realmente, do ponto de vista científico, eu nunca vi nada que correlacione o câncer de próstata com o tamanho do dedo indicador. Realmente, eu desconheço qualquer correlação nesse sentido. Deve ser os mitos, né, mitos, que aparecem assim muito na internet, né? Eu quando fui pesquisar, né, que chegou a pergunta, é lógico, a gente faz uma triagem e pesquisa. Aí eu vi vários momentos, tem de tudo, que citava esse fato. Depois, quando a gente vai vendo, vai se aprofundando, né, vai analisando, a gente vê, logicamente, que é mito, né? As pessoas criaram, né? Isso tudo leva, muitas vezes, a uma não aceitação por um exame, vem a dificultar todo esse procedimento. Não é isso? É uma espécie de uma fuga para justificar a não realização do exame, né? Então, cria-se esse mito. Mas realmente não tem fundamento
e eu não aconselho ninguém a se orientar por isso, no sentido de evitar de fazer o exame. Vamos ver a próxima pergunta, se é mito ou se é verdade. Vamos ver aí o que diz a próxima pergunta aí na sequência do programa. Diz assim: fiz o exame de PSA, o de sangue, e o médico disse que estou bem. Preciso realmente fazer o toque retal? Foi o Bosco Bonfim aqui do bairro de Tambaú. Doutor, essa pergunta ela ocorreu por várias vezes nesse sentido. E eu achei bastante interessante, eu tenho certeza que é a dúvida de muitos agora. Tá. Olha, o exame de PSA é um exame bem interessante, melhorou muito a questão do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então você pode muitas vezes, se baseando nele, dizer que o exame não é necessário. Eu particularmente não fico muito confortável nessa situação. Eu prefiro sempre o PSA e o exame da próstata, respeitando, logicamente, alguma restrição do paciente. Mas se depender de mim, eu fico mais tranquilo fazendo, tendo essas duas informações. Elas são complementares. Eu vou citar como exemplo um diagnóstico recente de um paciente que acompanha comigo há muitos anos, inclusive um amigo pessoal, e anualmente ele é extremamente cauteloso, ele fazia o exame dele, PSA dele abaixo de 1, que é um PSA bem tranquilo, e no exame de próstata, no toque, eu percebi que ele tinha um nódulo. Foi feito os exames, ele fez o diagnóstico, confirmou, era um câncer de próstata com PSA normal. Isso é uma regra? Não é uma regra. Normalmente você tem um PSA alterado. Mas o que é que custa? Você poderia ter passado batido nesse diagnóstico e certamente isso custaria talvez a vida dele por conta de um exame de toque retal que não se justifica. No meu entendimento não justifica. Não há porquê você não fazer, a não ser quando o paciente tem alguma restrição, a gente respeita. Doutor, muito importante e interessante a colocação do doutor. A gente sempre vem a escutar, né, que um exame se complementa com o outro, né, e dá toda aquela exatidão. E o que pode acontecer, creio, né, doutor, por algumas vezes, o que se atesta num exame não se atestar no outro ou vice-versa, não é isso, doutor? Portanto, o seguro mesmo é fazer os dois exames, é isso? Exato. Aí você tem a prova e a contraprova, isso lhe dá mais tranquilidade. O paciente também, eu acho que se sente mais seguro. Se fossem coisas complicadas de se fazer, mas não é. É óbvio que assim, volto a enfatizar, eu respeito fortemente o paciente que tem restrição e que não quer fazer. Então, se houver isso, ninguém vai forçar, o paciente vai ficar à vontade. A gente deixa sempre isso muito à vontade, mas, volto a dizer, eu acho que não custa nada. Se o paciente sai do meu consultório, tendo feito o exame, tendo feito um PSA normal, eu acho que ele está muito mais seguro de que ele realmente está bem. Doutor Marcelo, chegou aqui agora pelo código QR. No caso, o senhor indicaria os exames a partir de que idade e com que frequência? Olha, o consenso hoje gira em torno do seguinte: a partir dos 45 anos para quem tem histórico familiar e a partir dos 50 anos para o paciente que não tem histórico familiar de câncer de próstata. Então, entre isso aí, entre 45 e 50, tá? Eu volto enfatizando também, eu gosto muito de ser muito cauteloso com isso, porque eu tenho vários pacientes ao longo desses 30 anos, lógico, vários pacientes com 40, 42, 43, que estariam hoje fora dessa recomendação que eu estou passando aqui. Então, isso é uma recomendação populacional, mas eu diria o seguinte: a partir dos 40 anos, se você tiver a oportunidade, faça aí sim, pelo menos o PSA. Né? E a partir dos 45, vá ao urologista, faça o seu toque, faça o seu exame de próstata, faça uma avaliação completa. E eu até acrescentaria, eu acho que o homem precisa se habituar a ir ao urologista até mais precocemente, fazer exames rotineiros, criar um vínculo, criar uma situação de maior confiança, para quando chegar na época ele se sentir mais à vontade para fazer os exames que são necessários. Doutor Marcelo, eu queria uma leitura do senhor, lógico, sempre muito balizada,
A gente tem escutado muito e até visto que na pandemia, né, com todo esse tempo, os casos que chegam de câncer, vamos no pensamento agora do câncer de próstata, eles têm sido casos mais graves. O senhor tem notado isso como um fato? Qual é a ótica do senhor nesse sentido? Olha, eu diria que talvez seja um pouquinho precoce para me fazer essa avaliação, porque na verdade a gente teve realmente uma demanda reprimida por um período longo da pandemia. Os movimentos dos consultórios caíram, muitos pacientes deixaram de procurar os seus exames de rotina, só compareciam aos consultórios quando realmente estavam com sintomas importantes. Agora essa demanda reprimida está começando a aparecer. Então, talvez seja precoce para fazer a avaliação de que realmente houve um agravamento. Mas existe uma tendência de que alguns pacientes perderam aquele timing, aquele ponto ideal de fazer o diagnóstico. Com certeza isso vai acontecer, ainda não sei avaliar em que proporção. Até porque o câncer de próstata, normalmente ele tem uma evolução, na maioria das vezes, relativamente lenta. Não são tumores assim agressivos, a não ser as exceções. Aí você tem tumores bastante agressivos em algumas situações de exceção. Doutor Marcelo, nós conversamos um pouco, e é um tema que me estimula muito, todos sabem, é quando a gente fala da robótica, né, ligado? Sim. Eu sei que o doutor tem também essa habilidade, vamos dizer assim, robótica, e quando a gente pensa no robô, lógico, junto com o cirurgião e equipe médica, operando através do robô, como por exemplo o robô Da Vinci, o XI, nos casos de câncer de próstata, é uma coisa maravilhosa. Eu posso dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, toda cirurgia ou quase toda cirurgia de câncer de próstata se utiliza o robô. Doutor, e aí, doutor, como é que o senhor analisa a cirurgia feita a partir de um robô? Olha, é uma evolução, né, da cirurgia, uma evolução tecnológica que definitivamente veio para ficar. Aconteceu primeiro essa expansão nos Estados Unidos, até pelo poderio econômico. Lá se difundiu rapidamente e realmente as cirurgias hoje, especialmente da próstata, quase que na totalidade são feitas por robótica. Depois disso, esse processo foi se expandindo pelo mundo, né? O robô inicialmente tinha uma patente e era muito caro, teve uma certa dificuldade de se expandir nos países de menor poder econômico, e aí começou pelos grandes centros, e agora a tendência com a quebra da patente é haver uma distribuição maior e essa tecnologia evoluir para ficar também, como está já nos Estados Unidos, como quase que uma unanimidade na cirurgia de próstata. Ela tem benefícios, de fato. Ela, no começo, parecia não ter muito, mas eu acho que era o tempo de uma curva de amadurecimento dessa nova forma, dessa nova tecnologia. Mas hoje ela é realmente bem consolidada como a melhor alternativa para a cirurgia, especialmente na cirurgia prostática, ela é a melhor alternativa. Graças a Deus está chegando aqui na nossa cidade, eu acho que em breve nós vamos ter isso, e vai ser um avanço para todo mundo, para os médicos, para os pacientes, poder contar com essa tecnologia. Eu nasci, né, como muitos sabem, de 8 meses, tem coisas às vezes que eu tenho vontade de falar, né? Eu já sei mais ou menos onde vão aparecer os robôs aqui na Paraíba, mas tenho que me conter. Doutor, são muitos os elogios em relação ao trabalho do senhor, em especial aqui eu quero falar, não se identificou, mas diz assim: parabéns para o doutor Marcelo Sarmento, referência médica e um ser humano extraordinário. Cuida de toda a minha família. Deus abençoe sempre mais. Se identificou aqui, é a Margarete Rocha. Doutor, é muito interessante assim, a opinião em relação ao trabalho do doutor é uma coisa unânime, é incrível, é uma referência realmente da Paraíba para o Brasil. Doutor, parabéns. Eu agradeço, eu conheço a Margarete de muitos anos, a minha paciente há muitos anos. Criou-se um vínculo de amizade com ela, com o pai, com a mãe, que são todos meus pacientes realmente, pessoas formidáveis,
e eu agradeço o elogio que ela fez. Nós temos um telespectador, é a próxima pergunta, creio, que está com dificuldade em urinar. Vamos ver aí, diz assim: ultimamente estou tendo dificuldade para urinar. Doutor, tem um motivo para me preocupar? É o Abraão Tadeu do Centro. E aí, doutor? Olha, assim, daí a importância da consulta habitual ao urologista. A gente tem duas situações aí distintas. Um é o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática, e o outro é o câncer de próstata. A sintomatologia da hiperplasia é exatamente essa. É um crescimento da próstata, a próstata vai como que comprimindo a uretra e o paciente passa a ter dificuldade para urinar. Isso não quer necessariamente dizer que é um câncer de próstata. Provavelmente não, provavelmente uma hiperplasia, embora que são situações independentes, ou seja, você pode ter uma hiperplasia e um câncer de próstata começando ali. Então, mas a dificuldade para urinar, ela está mais relacionada com a hiperplasia. O câncer só vai trazer dificuldade para urinar em fases bem mais avançadas. Tem tratamento para isso, tem tratamento clínico, tem tratamento cirúrgico. É muito importante procurar não só pelo câncer de próstata, mas também pelos sintomas obstrutivos decorrentes do crescimento benigno da próstata. A próxima pergunta eu quero que Gil coloque, por favor, na sequência. É um pouco triste, mas temos realmente que abordar. Claro. Ela é necessária. Diz assim: estou com 40 anos e meu pai morreu devido a um câncer de próstata. É verdade que tenho grandes possibilidades de ter câncer de próstata também? É o Álvaro Pereira aqui do IPES. E aí, doutor? Olha, Álvaro, assim, você não tem grandes possibilidades ou probabilidades de ter câncer de próstata, mas a sua probabilidade é maior do que a população que não tem histórico familiar. Portanto, aqueles pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata, eles devem começar a prevenção, aquilo que eu falei há um tempinho atrás, mais cedo, por volta dos 45 anos, porque existe um maior risco, não necessariamente uma grande probabilidade, mas maior risco sim, do que quando você não tem histórico familiar. Então, você está com 40 anos, no máximo para os 45 você deve começar a fazer o seu exame. Doutor Marcelo Sarmento, urologista, aqui pela primeira vez ao vivo no programa 128 Saúde Master. Essa próxima pergunta dá um pouco de medo. Realmente é uma coisa que quando se fala as pessoas ficam temerosas. Vamos ver aí do que se trata. Doutor, sangue na urina, um grande perigo de ser um câncer de bexiga. É o Ítalo Lins aqui da cidade que está fazendo frio agora em Patos. E aí, doutor? Olha, veja só, sangue na urina ele pode ter muitas causas, tá? Infecção urinária pode provocar sangramento na urina, cálculo renal pode provocar sangramento na urina, o próprio crescimento da próstata pode causar sangramento na urina, o câncer de bexiga, o câncer de rim. Então, óbvio, teve sangue na urina, tem uma obrigação de investigar isso mais atentamente, tá? Não quer dizer necessariamente que seja um câncer de bexiga. Tem várias causas, fora essa, eu falei mais causas ligadas à urologia, mas você tem causas nefrológicas também que podem levar a sangramento na urina. Então, mas tem que ter sempre muita atenção, sangrou, tem que investigar. Tem que investigar, né, doutor? Ou seja, os exames, o médico e sempre essa rotina tão necessária, né, doutor? Exatamente. A gente sabe que a pandemia afastou um pouco, né? Foram momentos críticos, eu digo até da humanidade, mas chegou um momento que a gente já está vendo uma certa, eu posso dizer, talvez uma normalidade, né, doutor? Nos exames, sim, de rotina. Como, sim, é que o senhor tem visto no caso da clínica do senhor? Exatamente. Assim, houve um afastamento dos pacientes durante o período de pandemia. Realmente ficou restrito ali às situações mais de urgência. O volume de pacientes que fazia exame de rotina realmente baixou bastante. E agora a gente está com essa demanda reprimida, até o fluxo na clínica está muito, muito grande, até com difícil controle, porque não é o ideal ainda de você ter muita gente no mesmo espaço, mas realmente está havendo uma procura muito grande, porque os pacientes estão inseguros, porque ficaram um tempo mais longo sem fazer os seus exames.
Tá? Então está havendo realmente um retorno e eu acho que é importante. As clínicas de imagem também estão voltando, laboratório, tá todo mundo tentando colocar a sua avaliação médica em dia. Realmente assim, vou testemunhar uma coisa, né, em relação à cirurgia robótica que eu assisti agora recentemente no feriado no Hospital Português do Recife, lá a convite do Dr. Maxwell Stanford, que dia 15 de dezembro estará aqui, se Deus quiser. Doutor, eu fiquei assim maravilhado, né, ver lá, lógico, aqueles cirurgiões junto com toda a equipe no console lá, manipulando o Da Vinci. E já perguntaram aqui, eu vou dizer agora, a cirurgia, doutor, que eu assisti, parte dela, vamos dizer assim, foi de um paciente que tinha câncer no pulmão. Doutor, achei muito interessante porque quando a gente visualiza as cirurgias robóticas, eu sei que todas podem ser feitas, mas a gente não pensa logo diretamente numa cirurgia de câncer no pulmão feita utilizando um robô. E eu vi isso, é uma coisa impressionante. E aí, doutor? Olha, assim, realmente com a cirurgia robótica, eu acho que o que ganhou mais notoriedade foi a cirurgia de próstata. Mas ela se aplica a uma gama muito mais ampla de cirurgias dentro da urologia, dentro da cirurgia geral, dentro da cirurgia torácica, e a tendência é cada vez isso se tornar mais amplo, né? Quanto mais se desenvolve a técnica, quanto mais segurança o cirurgião vai tendo, ele vai usando mais e vai ampliando esse leque de cirurgias. Então, eu acredito que com o tempo isso vai ser uma rotina para praticamente todas as opções cirúrgicas. Todas as opções. E você falou na tecnologia 5G chegando. Eu acho que em breve, não muito tempo para frente, a gente vai ter o cirurgião operando o paciente em uma outra cidade. Verdade, né? verdade. Então você vai operar o paciente, enfim, logicamente você tem que ter a equipe local para as intercorrências e você vai ter o cirurgião à distância. A tecnologia vai permitir isso. É muito interessante, realmente, assim, eu tenho constatado, né, até já falamos em alguns programas para aqueles que acompanham, que, logicamente, o cirurgião remotamente, em qualquer lugar do mundo, ele vai poder, principalmente com a precisão, a velocidade do 5G, estar ali atuando, né? Quem faz a cirurgia é o cirurgião, é bom que se diga, né? Não é o robô. Não é o robô, né? Tem sempre. É maravilhoso ver o robô ali atuando, como eu vi, né? As pinças ali, é uma coisa maravilhosa. Agora, a gente tem que ver que mais maravilhoso ainda é o ser humano. Isso é justamente o grupo, na sua totalidade, que está ali naquele momento, naquele ambiente cirúrgico. Não é isso, doutor? É verdade. Assim, você tem o cirurgião no console fazendo a cirurgia, tem ainda que ter o auxiliar, que normalmente participa da cirurgia também, e a questão da tecnologia vai permitir esse avanço, ou seja, você vai ter possibilidade de fazer uma cirurgia em outras cidades sem precisar se deslocar. Muita gente sai daqui, vai para os Estados Unidos, vai para São Paulo, para fazer a cirurgia com determinados cirurgiões. Isso vai ser possível você mantendo na sua cidade de origem, com uma estrutura de apoio, com médicos que também tenham credibilidade e confiança para dar o suporte necessário nas intercorrências, nos pós-operatórios. Mas, sem dúvida, isso vai ser um avanço e não creio que demore tanto tempo mais. E já que estamos falando em bem-estar, em saúde, eu quero falar de estética. E quando a gente fala em estética avançada, lembramos logo, imediatamente, da doutora Gabriela Brasileiro. Está aí, doutora Gabriela Brasileiro, Medicina e Estética Avançada. Na sequência, a própria doutora, que é competente e belíssima também. Portanto, se o problema está nas rugas que incomodam, é só procurar a Clínica de Estética Avançada da doutora Gabriela Brasileiro. Os tratamentos também capilares, a doutora também está exercendo a partir de um treinamento especializado que ela fez recentemente, está aparecendo inclusive aí na imagem. Vamos ver outros tratamentos, né? O conhecido, né? O Botox, que também ainda é muito utilizado, dependendo do caso. E se há
alguma imperfeição ligado com as rugas, olheiras, nariz, papada, é só procurar a Clínica de Estética Avançada da doutora Gabriela Brasileira. E aí está o endereço, o telefone também do WhatsApp para agendar, o 99813-3677, e fica ali. As instalações são realmente de excelência, no Eco Business Center, na sala 212. E normalmente ela atende de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde. Portanto, pensou em estética avançada, é imediato. Você pensará e pensa na doutora Gabriela Brasileiro. Doutor Marcelo, vamos continuar respondendo outras perguntas, foram muitas, realmente do âmbito também do alerta ao Novembro Azul. Vamos ver a próxima pergunta. É verdade que devido à pandemia e o aumento na obesidade, os casos de câncer de próstata se agravaram? É o Misael Matos de Areia. E aí, doutor? Olha, eu acho que a pandemia trouxe aí uma perda geral na saúde. Eu ainda não posso dizer se isso vai refletir diretamente em que grau no agravamento do câncer de próstata, mas com certeza os pacientes deixaram de ter atividade física, boa parte deles, se alimentaram de uma forma menos correta, ficaram mais tempo presos em casa, houve um aumento do consumo de bebida alcoólica. Então, tudo isso eu acho que interferiu, sim, numa menor qualidade de vida e talvez isso reflita com certeza em algum aspecto da saúde. Mas é muito precoce para fazer uma avaliação dessas dimensões, né? Especialmente no que diz respeito ao câncer de próstata. Eu ainda não tenho nenhuma informação específica do quanto houve de agravamento. A próxima pergunta, na sequência, sabemos que tem pessoas, creio, devido a vários sintomas, várias patologias, que urinam muito à noite. Aí está perguntando aí, doutor, urinar muitas vezes à noite, sempre um perigo, estou com medo. É o Tenório Agra, lá de Campina Grande, do bairro do Catolé. E aí, doutor? Ok, Tenório, sua pergunta, ela bate um pouco com a pergunta de um outro, foi feita há pouco, com aquela questão da urina com dificuldade, né? Acordar à noite para urinar, ter dificuldade, ter a sensação de que não esvazia completamente a bexiga, às vezes tem uma certa urgência, ou seja, vem o desejo para urinar e tem que ser rápido, parece que não vai dar tempo. Enfim, todo esse contexto de sintomas, normalmente ele está associado ao crescimento benigno da próstata. Não é que seja um perigo, mas eu acho que você deve procurar um acompanhamento médico para identificar o grau de obstrução que você tem, se é necessário iniciar alguma medicação, tá? Não vejo isso de uma forma isolada como algo perigoso, mas algo que tem que ser visto, algo que tem que ser acompanhado e algo que tem que ser tratado. Nós estamos quase no final no programa de hoje, Saúde Máxima, mas eu faço questão que essa próxima pergunta eu achei muito interessante para que o doutor Marcelo Sarmento venha responder. Diz assim: como o senhor analisa o tratamento hormonal em combinação com a radioterapia para o combate ao câncer? É a Sheila Silas aqui do BES. E aí, doutor? Olha, bem interessante a pergunta, Sheila. Veja só, o tratamento do câncer, enfim, deixa eu tentar ver se eu consigo, ele, na verdade, vai depender, primeiro, do diagnóstico, que fase você está da doença, né? Qual a sua idade, qual a sua expectativa de vida. Então isso aí vai fazer uma combinação, você vai montar ali um pequeno quebra-cabeça para escolher a melhor alternativa, né? Então a alternativa de tratamento para câncer de próstata, você tem basicamente a cirurgia, que é um tratamento com proposta curativa, a radioterapia, que é um tratamento com proposta curativa, e a hormonioterapia, que é um tratamento ou adjuvante, ou seja, ele entra para ajudar, agregar no tratamento de radioterapia ou da cirurgia, ou o hormônio também ele pode ser um tratamento de controle da doença, tá? Então, você pode fazer diversas combinações, e essas combinações elas vão seguir a condição individual de cada paciente, né? Então, a radioterapia com hormônio é uma boa opção?
não posso dizer que ela é para todos os pacientes. Você tem que selecionar e conhecer o caso para poder fazer a melhor indicação. Mas, sem dúvida, é uma opção de tratamento, sim, e válida, mas para te dizer se é a melhor, teria que conhecer mais dados do paciente. Doutor Marcelo Sarmento, nós chegamos praticamente no final. Doutor, é lógico, a gente sempre reserva esse final para que o senhor possa, geralmente com palavras de esperança e otimismo, né, encerrar, podendo ficar à vontade, né, as pessoas perguntam, é normal, pelas redes sociais, como encontrar o doutor. E doutor, sinceramente, assim, eu tenho uma certeza, né, uma certeza que eu posso dizer absoluta, dentro da minha sensibilidade até aguçada. Eu estou diante de um grande médico e fizemos uma ótima entrevista. Doutor, muito obrigado. Fábio, eu que agradeço assim, imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu acho que isso é muito válido. Eu queria poder até contribuir, me coloco à disposição mais vezes, porque essa interação com o público é muito importante. São perguntas, às vezes, básicas, ou aquela questão do dedo, às vezes até mitos, mas que a gente está aqui para construir uma situação que possa levar as pessoas a terem cada vez mais uma saúde melhor, com responsabilidade, com tratamento adequado, com seriedade. Então é uma oportunidade realmente muito boa e volto a agradecer, agradeço às pessoas que enviaram perguntas e me coloco sempre à disposição. Um conselho que eu poderia dar nesse momento aos homens olha, deixa o machismo de lado, deixa a vergonha de lado, procura um urologista. Se você está na faixa etária, procura, conversa com ele, ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, entendeu? Então você chegar num consultório, partilhar, tirar suas dúvidas, como essas dúvidas que estão sendo retiradas aqui. Você pode ir lá, conversa, ninguém vai te obrigar a fazer nada que você não queira, tá? Mas é importante você manter o contato, é importante você iniciar essa aproximação, porque o urologista é o médico do homem, não só para a questão da próstata, mas questão de fertilidade, questão hormonal. Reposição hormonal é um tema também muito interessante, entendeu? Que para dar qualidade de vida no processo de envelhecimento. Enfim, são tantas coisas que afetam a saúde masculina e que o urologista é a pessoa adequada para conduzir. Então, procurem e eu me coloco aqui quantas vezes forem necessárias para a gente debater, discutir e poder acrescentar. Muito obrigado. Doutor, nós é que temos que agradecer. Doutor, é lógico que eu vi, o senhor tem uma clínica de excelência, né? As redes sociais, se o senhor quiser, porventura, como podem encontrar diretamente o senhor? A minha clínica está localizada na Avenida Rui Carneiro, estou lá há 24 anos, no mesmo endereço. O Instagram é dr.marcelo Sarmento, então é realmente fácil de me localizar e será um prazer atender a quem procure e que eu possa ajudar e contribuir. Muito obrigado, doutor Marcelo Sarmento. Nós encerramos mais uma edição do Saúde Master aqui pela querida TV Master. Eu só tenho que agradecer imensamente. Já vou me preparar para os próximos programas, que já temos agenda apenas para acertar ou confirmar até março de 2022. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até as próximas edições do programa Saúde Master pela TV Master.